Alegria se você já sabe que tem um problema emocional, se você já sabe que tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tá sofrendo porque saiu de um relacionamento ou não consegue um relacionamento, não consegue cuidar do seu sono, da sua alimentação, não consegue ter ali boas atividades físicas, não consegue focar, não consegue ter uma gestão emocional, não consegue agir, tá lá se sabotando, tá lá procrastinando as coisas ou até não sente a energia de amor, muito menos de alegria, não desfruta da vida ou da gratidão. Fica até o final dessa live, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar e te explicar como você pode resolver. Porque muitas pessoas já sabem que tem o problema, mas elas o problema não resolve o problema, você precisa agir. Então, se você quer agir para resolver os problemas, comenta viva ou pupa. E seja muito bem-vindo aí você que está aqui, você que está aqui na live. Comenta aí de onde você está vendo essa live, comenta viva ou pupa, enquanto eu tomo minha aguinha com gás. Dá um tempinho aí pra galera entrar, comenta viva ou pupa, você que não me segue, segue aqui, ó, @ipineto, vai ser uma alegria estar com vocês nessa jornada. Galera de Floripa, show de bola, passei um ano novo em Floripa, muito bom. Itapema, Santa Catarina, ó, galera do Sul, hein? Então comenta viva ou pupa. E manda essa live de 3 a 5 pessoas. Comenta aí se você tem um problema que você já sabe, que você já reconhece, mas que você ainda não conseguiu resolver. Então, por exemplo, putz, né, eu sei que eu tô com ansiedade, eu sei que eu tô com depressão, que eu tô com compulsão alimentar, que eu tô sedentário, que eu não cuido do meu corpo, ou que eu não tô dormindo direito. Quais problemas você já tem consciência que você tem, mas que você ainda não conseguiu resolver? Comenta aí que eu vou te ajudar e te explicar como que você pode resolver. E comenta viva ou pupa. Então, como eu vinha falando, comenta aí, ó, se, deixa eu ver se o microfone está funcionando. Você está me ouvindo, está me vendo bem? Você que está aqui na live está me ouvindo, está me vendo bem? Você que não me conhece, meu nome é Vivaldo Neto, eu sou terapeuta, criador do Método Viva, e eu gosto muito de interagir com vocês aqui na live. Aproveita que você está aqui, você que está me vendo, um bom dia, uma boa tarde, você que está me vendo, aproveita para interagir, né? Esse é o grande ouro da live, né? Diferente de um vídeo gravado, você pode falar comigo agora e eu posso responder de acordo com aquilo que você falar. Então, como eu vinha falando, saber do problema, saber do problema não resolve o problema. Então, é a mesma coisa que você ficar olhando para esse papel aqui, mas você não agir para resolver. Então, eu sei que isso parece simples, mas você precisa agir e resolver, jogar os seus problemas fora. Por quê? Porque saber do problema não resolve o problema. Muitas pessoas sabem que tem um trauma na vida delas. Muitas pessoas sabem que se limitam por conta de emoções, por conta de situações, mas elas simplesmente não agem. Simplesmente não fazem nada. Alguém aí se identifica com isso? Comenta aí. Ó, e faz que nem o Adilson, que nem a nossa querida Lúcia. E começaram a seguir. Segue aqui, @ipineto. E o Jota falou assim, ó, início de depressão e ansiedade. Então, ó, vamos dar um exemplo de depressão e ansiedade. Então, ele falou aqui, ó, início de depressão, tá? Depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade, isso pode ser uma coisa que já é consequência, uma consequência. Então, não é a raiz. Quando a gente pensa na raiz da depressão e da ansiedade, a gente vai ver que existem coisas que provavelmente estão enraizadas nas suas memórias, né? Coisas que estão enraizadas na sua identidade, que você está carregando, que estão dando essa consequência. Essa consequência. Então, olha só, aquilo que está enraizado na sua identidade, muitas vezes vai transformar naquilo que você chama de depressão e ansiedade. Então, a gente tem que olhar para as suas memórias. Tá? O que é a sua identidade? Você
se enxerga de uma forma, né? A sua mente, ela tem as crenças, os valores, aquilo que é consciente, aquilo que é inconsciente. Tudo aquilo que você passou na sua vida vai moldando a sua identidade. Faz sentido isso? Então, tem muitas coisas que às vezes estão assim, ó, enraizadas em você, memórias lá da infância, pessoas que às vezes tiveram uma separação dos pais, pessoas que se sentiram abandonadas, pessoas que passaram por uma situação de abuso, né? E elas sentiram aquilo como algo negativo e aquilo atrelou na identidade dela. E agora ela tem uma emoção, por exemplo, de tristeza, uma emoção de medo. Então, é muito comum quando a gente fala da ansiedade, da depressão, a gente entender o movimento de que a pessoa não está no aqui e no agora. Não está no aqui e no agora. Então, assim, a pessoa ou ela está muito preocupada com o futuro, né? A ansiedade geralmente é excesso de futuro. Então, a pessoa está lá preocupada com o futuro, como vai ser a vida dela, para que saia do jeito que ela quer que saia. Ou na depressão, muitas vezes ela está remoendo o passado. Ou até, como foi falado aqui, os dois ao mesmo tempo. Então, isso é quando você não está presente. Faz sentido isso? Então, técnicas de presença, como do breathwork, como técnicas de presença, de você começar a viver a sua vida no desfrute, de você desfrutar cada momento e apreciar cada momento, saborear cada momento, isso com certeza vai ser valioso. Porque daí você não está mais brigando consigo mesmo. Aí você não está mais brigando para ficar nem preocupado com o futuro e nem preocupado com o passado. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Comenta aí se isso está fazendo sentido. E faz que nem o Giovanni, ó, que começou a seguir. Seja bem-vindo, Giovanni. E a Casa Nova falou assim, ó, faz pouco tempo eu ouvi que depressão é antônimo de criação. Então, quando a gente está nessa energia depressiva, é importante criar, escrever, pintar, esculpir. Olha, pode até ser, tá? Pode até ser. Eu vou te explicar de uma outra forma. A depressão, geralmente, ela está associada com a emoção da tristeza. E a tristeza é a emoção de você se recolher. Quando um cachorro ele briga na rua, ele sai chorando assim, ó, sabe isso? Ele tá lá e ele se recolhe para ele lamber as feridas. Então a depressão tem esse movimento de lamber as feridas, da pessoa se recolher. Então, se você faz ações para você sair, se expor, falar sobre o acontecido, fazer outras atividades, com certeza isso pode ajudar, tá? Agora, importante dizer, tá, Casanova, que assim, pela minha experiência, depois de mais de 500 atendimentos, você pode ver aqui, ó, os atendimentos que eu já fiz, os depoimentos de quem já passou pelo método Viva, você vai entender que a emoção ela é a causa, o trauma é a causa. Então, muitas pessoas estão numa depressão porque teve um falecimento, algo que foi imposto para ela e aquilo trouxe muita tristeza e a pessoa está depressiva, não vê mais sentido na vida. Então, essas atividades, elas vão resolver, vão ajudar, vão curar, digamos assim, quando isso for suficientemente forte para vencer aquele trauma. Porque senão é enxuga gelo. Senão a pessoa fica se enganando. E não só com atividades como pintar ou escrever, mas também com remédios. Pessoas que querem um atalho, pessoas que querem resolver com uma pílula milagrosa para tirar a depressão. E tem um insight interessante que é o antidepressivo, ele não traz felicidade. Você sabia disso? Antidepressivo não te deixa feliz. Quando você toma um antidepressivo, você não fica feliz, alegre, contente, com energia. Não, o antidepressivo geralmente ele tem um neurotransmissor, é só para suprir a falta de neurotransmissor. Então, olha a importância de você saber causa e efeito. Seja bem-vindo, Igor Santos, que começou a seguir, né? Olha lá, faz sentido sim. Seja bem-vindo, Silva. Seja bem-vinda, Martina. Todo mundo que está seguindo aí, sejam muito bem-vindos. Segue você também, @Neto. E, Neto, me explica então como que eu posso fazer para resolver isso de uma vez por todas, definitivamente. Aí você pode comentar Viva. Quando você comenta Viva, você vai receber no seu inbox um link do site. Tá? No site está explicando lá como funciona o método para você fazer vivências e resolver essa memória na causa. É como se você tirasse essa raiz lá na causa, tá bom? E quando você comenta pulpa, aí fala assim, quando assim, você fala assim, poxa, Neto, eu não tenho grana para investir agora numa mentoria individual com você, eu não consigo fazer um atendimento com você. Aí nesse caso, aí você comenta pulpa, porque daí você vai conhecer um método que você mesmo pode aplicar em você mesmo, tá? Então, de todas as formas, busque estar presente. Busque estar presente. E a Lúcia falou assim, é muito importante quando a gente aprende algo mais. Então, sim, aprender coisas novas, lembra, isso fala sobre a sua identidade, né?
Quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez? Tá? Quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez? Né? Quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez? Isso diz sobre a sua identidade. A sua identidade é a forma que você se vê e vê o mundo. Então, se você tem ali feridas emocionais, se você tem traumas, isso está na sua identidade, isso vai reverberar em todos os seus comportamentos, aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, os ambientes que você vai ou deixa de ir. Então, uma pessoa que está com uma ferida emocional da depressão, talvez ela não vai frequentar lugares de música, lugares que ela possa desfrutar, porque ela está com uma ferida na identidade dela, na forma que ela se vê. E aqui tem um conhecimento importante que muitas pessoas negligenciam, que é muitas pessoas reforçam todos os dias o sintoma que elas carregam. Então ela olha para o espelho e fala assim: eu sou depressiva, eu sou ansiosa. Então quando você usa essas palavras eu sou, você muitas vezes está atrelando aquilo ao seu ser, à sua identidade. Então eu quero que você que está me escutando, você saiba que se você está passando por depressão, por ansiedade, não é o que você é. Talvez você está ansioso, talvez você está depressivo, mas não é o que você é. E eu posso te falar com muita certeza disso, porque eu atendi pessoas que estavam, por exemplo, há 5 anos num ciclo de depressão, né, tomando antidepressivos e conseguiram resolver em poucas sessões. Então, realmente, isso é muito, muito valioso. Muito valioso. Quem mais tem alguma dúvida, algo que você queira falar, perguntar? Deixa eu só tomar mais uma aguinha aqui. Ai. Opa, saúde, hein? Deus te cria, como falaria minha esposa. Então, muito bem. E aí tem uma história que é muito interessante. Seja bem-vindo, Paulo Lopes, que começou a seguir. Essa história está nesse livro aqui, ó, Gatilhos da Alma, que fala sobre ansiedade e depressão numa mesma história, e que você pode, se você entender essa história, você pode virar uma chave muito grande na sua vida. Comenta aí se você acredita num Deus, se você acredita em Deus, se você acredita numa força superior, se você tem uma crença religiosa. Comenta aí se você acredita em Deus, se você tem alguma fé. Seja bem-vinda a Daphne Lima, que começou a seguir. Comenta aí. Quem aqui acredita em Deus? Quem aqui acredita que tem um Criador? Ou acredita numa força maior? O Márcio falou: quem já tentou o suicídio pode tentar de novo? Se a pessoa não resolveu a causa emocional, pode sim. Tem pessoas, né, que tentam suicídio para tentar fugir de uma dor. Fugir de uma dor. Né? Então, se a pessoa ainda está com essa dor, ela pode voltar. E olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu já atendi diversas pessoas. Teve um ciclo da minha vida que, sem exagero, todos os dias chegava no meu consultório alguma pessoa que tinha passado por um pensamento suicida, né, que tinha pensado algo assim. E eu posso falar para você o seguinte: primeiro, que você é infinitamente maior do que qualquer situação que você esteja passando. Seja uma situação financeira, uma situação de término de relacionamento, a situação, ela não te define. E você é infinitamente maior do que as situações. Seja bem-vinda, Tati. Olha quantas pessoas têm uma crença religiosa. Eu vou contar uma história que tem a ver com isso, você vai entender o que eu estou dizendo. E nada vale mais do que a sua vida. Por quanto dinheiro você trocaria os seus olhos? Por quanto dinheiro você trocaria os seus braços, as suas pernas, a sua vida? Né? Só de você acordar, isso valeu mais do que 100 bilhões de reais. Não tem dinheiro que vale mais do que a sua vida. O seu tempo é a coisa mais valiosa que você tem. Então, essas são lógicas que sempre ajudam, tá? Para você que tem pensamento suicida. Agora, a gente tem que entender que a pessoa que está no pensamento suicida, ela está num pensamento, num filme de extremo desvalor, de se sentir sem valor nenhum. A vida não tem mais sentido, ela se sente impotente, é como se ela não tem mais o que fazer, ela não vê mais saída. Mas isso é uma ilusão, tá? É um filme que a mente criou com base numa ferida emocional. Muitas emoções de tristeza, muitas emoções de raiva e de medo. Então, resolver essas emoções é um grande caminho para a pessoa voltar a valorizar a própria vida. Seja bem-vinda Tati e Silvana, que começaram a seguir. Então, comenta viva se você quer essa ajuda individual comigo, ou comenta pupa, tá? E a Miriam que quer participar, pode participar através dos comentários aqui. Então eu vou comentar, ó, vou contar essa história, que é uma história do Ravi
que explica do ponto de maneira muito especial de um guia para a sabedoria. Então, olha só a história. A história ela é do anfitrião e do convidado. Do anfitrião e do convidado. Então, fala assim, ó, em outras palavras, a seguinte troca ocorre. O Criador oferece prazer ao ser criado, que aceita sob a exclusiva condição de que, ao fazê-lo, agradará ao Criador. Então, tem um exemplo eterno e bem simples do convidado e do anfitrião. Ó, se você pegar esse exemplo do convidado e do anfitrião, isso pode mudar completamente a sua vida. Ó, o anfitrião apresenta ao convidado uma mesa cheia de guloseimas, de coisas gostosas, né? Uma mesa muito bacana. E a Miriam que fala que eu não respondo, eu respondo, mas você tem que comentar alguma coisa que faça sentido aqui para a live. Então, o anfitrião preparou ali uma mesa cheia de coisas gostosas, guloseimas e tudo mais. Aí o convidado se senta, mas ele não se atreve a comer porque ele não quer estar numa posição de recepção. Ele não está certo se o anfitrião é sincero em seu desejo de deleitá-lo. O convidado está envergonhado porque tem que receber apenas, enquanto o anfitrião doa. Então o convidado sentou na mesa lá, tá vendo aquele monte de guloseima, aquele monte de coisa gostosa, e ele tá meio acanhado, tipo assim, caraca, né? Será que eu vou pegar isso aqui e tal? E é por isso que o convidado recusa o que é oferecido, com o objetivo de entender o verdadeiro desejo do anfitrião. Se o anfitrião insiste, pedindo ao convidado que honre a comida, assegurando que ficará muito feliz, e assim o fizer, então o convidado começará a comer. E ele fará isso porque está convencido que agradará ao anfitrião e não irá mais sentir que está recebendo mais do que o anfitrião, mas está doando, ou seja, dando prazer. Então, nesse momento, os papéis foram invertidos. Mesmo sendo o anfitrião que preparou toda a comida e agindo como aquele que convida, ele claramente entende que o preenchimento do seu desejo de dar prazer depende unicamente do convidado. O convidado possui a chave do sucesso do jantar e, consequentemente, domina a situação. O Criador, de maneira especial, fez o ser criado de um jeito que, sob a influência da luz, irá se sentir envergonhado de apenas receber. O ser criado, usando a liberdade de escolha, alcançará um nível em que o prazer não é experimentado de maneira egoísta, mas com o objetivo de agradar o Criador. Neste caso, o ser criado se iguala ao Criador, se eleva e adquire tributos divinos. Esses atributos, esses sentimentos estão além de qualquer descrição e não podemos concebê-lo. A entrada, ao se adquirir apenas o nível de esterilidade, já adquire a eternidade e prazeres absolutos. Então, o que ele está dizendo aqui nessa história? Vou traduzir para vocês essa história. O anfitrião e o convidado. O anfitrião prepara um monte de coisa boa para o convidado. O convidado chega e fica envergonhado. Caramba, será que eu posso comer? Será que não? Até que o anfitrião fala assim, convidado, quanto mais você desfrutar, quanto mais você se deleitar, quanto mais você aproveitar desse banquete, mais feliz eu vou ficar. Porque eu fiz esse banquete para você. Faz sentido isso? Então, quando você recebe alguém na sua casa, por exemplo, e você faz uma janta, quanto mais a pessoa desfruta daquela janta, quanto mais ela fica feliz, mais feliz você fica. Então, aí que está a grande analogia com Deus, com uma força maior, né? Deus é o anfitrião, o universo é o anfitrião. Talvez ele criou todo esse banquete, que é a vida, que é a nossa vida, para a gente aproveitar, para a gente se deleitar. E quando você entende isso, você entende que o foco da sua vida deve ser o seu desfrute. Porque quando você desfruta, você está agradando o Criador, você está agradando o anfitrião. Faz sentido isso? É uma história interessante. Porque aí você não está sendo egoísta, você entende que você está cumprindo a sua função. Porque se você é um convidado, quando você tem o poder de deixar o anfitrião feliz, através da sua felicidade. Ou seja, o seu amor próprio, o seu desfrute, é a grande prova de amor que você dá para as pessoas e para Deus e para o universo. Porque qual é a maior forma de você honrar a sua vida? É através do seu amor próprio. É através do seu desfrute. Então, quanto mais você desfruta, maior vai ser o seu sucesso. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Conseguiu entender? Eu sei que a história na íntegra é um pouco confusa, mas lembra disso. É o anfitrião e o convidado. Então, o anfitrião prepara as coisas para o convidado. E o convidado acha que ele está sendo menor. Fala assim, putz, eu vou ficar só numa posição aqui de recebedor, eu vou me apequenar. Mas não, ele tem o poder de deixar o anfitrião feliz. Quanto mais o convidado está feliz, mais feliz o anfitrião fica. Faz sentido isso? Comenta se fez sentido isso. Quem aqui já tinha escutado essa história?
E aí o Vinícius começou a seguir. Seja bem-vindo, ô Vinícius. Muito bem, muito bem. E você, comenta aí algo que talvez você está passando na sua vida que está tirando o seu sono. Seja um problema na sua saúde física, como sono, alimentação, atividade física. Seja um problema de saúde mental. Opa, Rafael, seja bem-vindo. Seja um problema de saúde espiritual, né, de energia. Você que não me conhece, meu nome é Vivaldo Neto, eu sou terapeuta com mais de 15 formações, sou criador do Método Viva. O Método Viva, ele é uma provocação para ser o contrário de método morto. Então, é um método para você agir, para você fazer vivências. Porque de nada adianta você saber dos problemas se você não age para resolvê-los, tá? Então, olha lá, faz sentido, faz sentido. E aí, comenta viva. Você que quer descobrir como funciona esse meu método, comenta viva. Quando você comenta viva, você vai ver lá como que funciona para você fazer isso individualmente comigo. E aí, quando você comenta pupa, você vai ter um método para você mesmo aplicar em você mesmo, tá bom? Nessa sexta-feira aí, como é que foi a sua semana? Pessoas que chegam numa sexta-feira e tem aquela sensação de que finalmente acabou a semana, de que finalmente elas podem ser felizes, né? Seja bem-vinda, Aniele, que começou a seguir. Então, você que tem essa sensação de que está apenas sobrevivendo, tolerando a vida que você tem, comenta viva ou comenta pupa, porque não é normal. Embora hoje em dia seja muito comum, muitas pessoas toleram viver com problemas emocionais, isso não é normal. Isso não é normal. Não normalize absurdos. E comenta aí, você que tem alguma dúvida, alguma demanda, alguma coisa que você queira que eu comente aí, que a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas, isso traz uma ajuda. Ó, deixa eu tirar um print aqui, ó. Aê, estamos chegando em 130 pessoas, muito legal. Manda essa live aí, ó, de 3 a 5 pessoas que você quer que possam ser ajudadas com esse tipo de conteúdo. Seja bem-vindo, Daniel Camargo, que entrou aqui, ó, meu colega terapeuta. Você que é terapeuta, estamos aí com as últimas vagas para a mentoria Time, que é a mentoria que a gente trabalha prática terapêutica, marketing digital e vendas e criação de infoprodutos, com encontros quinzenais em grupo e suporte individual, além dos conteúdos gravados. E a Jocilene falou assim, ó, todos os filhos da família carregam traumas dos pais, certo? E cada filha tem grau diferenciado de um para outro. Então, Jocilene, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos para o modo professor. Obrigado pela pergunta, tá? Ótima pergunta. Seja bem-vinda, Nutrileia Lagoas, que começou a seguir. A gente tem na nossa vida os fatos. Ó, aqui é um F, né? Eu tenho que escrever ao contrário aqui para vocês verem certinho. Os fatos. Então, por exemplo, um falecimento, um pai que esqueceu o filho na escola. Nós temos os fatos, os acontecimentos, os eventos, tá? Agora, como que funciona um trauma? Um trauma, ele não é de acordo com o fato. Ele é de acordo com a sua interpretação daquele fato. Então, o fato, ele vai gerar uma interpretação. Então, vou te dar um exemplo. Uma traição. Pessoa que foi traída. Isso é um fato. Agora, para uma pessoa, isso vai ter uma interpretação, para outra vai ter outra. Isso passa por um filtro, então. O filtro é o da sua identidade. Ó, coloquei aqui um filtrozinho. De acordo com a sua identidade, de acordo com aquilo que está na sua mente, de acordo com as suas crenças, com os seus valores, isso vai gerar interpretações diferentes, de acordo com o seu momento, de acordo com as suas vontades. Então, olha só, o fato da traição para uma pessoa vai gerar uma interpretação. Agora, se eu coloco uma outra identidade, talvez vai gerar outra interpretação. Então, eu gosto de falar que as nossas memórias, os traumas, elas funcionam que nem filmes, baseado nos fatos reais. Sabe quando você vai ver um filme e ele fala assim, baseado numa história real? Então, você tem o fato que aconteceu e você tem os filmes. Então, para diferentes pessoas, diferentes identidades, teremos diferentes filmes, diferentes interpretações, tá? Então, vamos de novo no exemplo da traição. Para aquela pessoa que é extremamente dependente emocional do marido ou da esposa e ela tem uma traição,
isso vai gerar talvez uma interpretação de emoções como vou colocar aqui, ó, medo, tristeza e raiva. Tá? Medo, tristeza e raiva. Então, medo, tristeza e raiva. Um exemplo, tá? Então a pessoa, ela teve a traição e ela se sentiu ali com medo de ficar sozinha, de nunca conseguir ninguém. Ficou triste porque ela se sente sem valor, ninguém liga para ela. E ela tá com muita raiva porque ela acha isso muito injusto. Agora, esse mesmo fato, ó, seja bem-vinda a Rociane, seja bem-vinda Evaneide, Evani. Esse mesmo fato da traição, para uma outra pessoa que na identidade dela já estava querendo a separação, que não aguentava mais o marido ou a esposa, vai ter uma interpretação talvez de felicidade, talvez de alegria, de comemoração, talvez de liberdade. Faz sentido isso? Então, os mesmos pais fazendo os mesmos fatos vão gerar diferentes interpretações nos filhos, porque cada filho tem a sua própria identidade. Cada filho tem somas de crenças e valores, conscientes e inconscientes. Tem questões até genéticas, né, de personalidade, né? Então, isso muda de pessoa para pessoa. Tem um material, por exemplo, do Corpo Explica, que fala que até a forma que foi a sua gestação, a forma que foi a sua infância, a primeira infância, muda esse filtro, muda essa sua identidade. Boa tarde, Silvia, querida Silvia, que está sempre aqui com a gente. Então, você não tem que buscar apagar ou esquecer os fatos que aconteceram. Não é o fato que gera o trauma. O que gera um trauma é a interpretação do fato. Faz sentido isso? Conseguiu entender? Então, e a interpretação, ela é de acordo com a sua visão. O que é bom ou ruim depende de quem está vendo. Gol do Corinthians é bom ou ruim? Para quem torce para o Corinthians é bom. Para quem não gosta do Corinthians é ruim. Então, o mesmo fato, como gol do Corinthians, vai ter diferentes interpretações. E essas interpretações, muitas vezes, elas geram uma memória. Então, ela vai gerar uma memória. Deixa eu pegar outra folha aqui. Vai gerar uma memória, tá? Uma memória. E qual que é a função da memória, tá? A memória, ela tem no cérebro uma função que é de aprendizado. Então, o que é o trauma, geralmente? Vamos supor aqui que a gente tivesse 5 anos de idade e a gente entrasse numa caverna. É o exemplo que eu mais gosto da caverna. Então, você entrou na caverna. Ó, o fato. Entramos na caverna. Se a gente pudesse ver um filme, a gente ia ver nós aqui, crianças, entrando na caverna. Só que quando a gente entra na caverna, a gente vê ali morcegos, a gente vê aranhas, elas começam a atacar a gente começa a ficar com muito medo. A gente tem um pico de medo. Aí depois do medo, a gente se sente triste. Putz, que eu fui entrar nessa caverna? E depois a gente fica com raiva. Nossa, aquele morcego desgraçado mordeu eu. Tá? Então, esse fato gerou essas emoções. Quando eu tenho fortes emoções, quanto mais forte é a emoção, mais isso vai induzir memórias. Por quê? Porque o cérebro entende, caraca, eu quase morri. Essa é uma memória muito importante. Então, quanto mais emoção você tem, maior a chance dessa memória ficar guardada para você para a vida toda. Tá fazendo sentido isso? Comente se você está entendendo. Então, quanto mais emoção, mais forte fica essa memória, mais eu reforço essa memória. Isso traz um aprendizado. No caso da caverna, cavernas são perigosas. Então, ó, cuidado com caverna. Então, eu tive essa memória lá com 5 anos de idade. Se você, adulto, fosse entrar numa caverna agora, talvez você ia ter medo. Você ia ter sensações tipo assim, sai desse negócio aí, pelo amor de Deus. Então, isso que é um trauma. O trauma, então, ele é uma resposta biológica, ele é uma memória com base numa emoção que está gravando aquilo e o seu cérebro, a sua mente falando assim, não posso soltar isso, porque isso é muito importante para a minha sobrevivência. Então, quanto mais emoção você tem reprimido, mais isso vai reforçar essas memórias. E essa memória, como eu expliquei, ela é um filme baseado nos fatos reais. Ela não é um fato real. Tem memórias, pessoal, que elas são completamente criações, invenções. E por que quando a gente estuda
mais sobre a mente, por exemplo, na hipnoterapia, existe um hipnoterapeuta chamado Jerry Keim, e ele fala do modelo da mente, das regras da mente. Tem uma regra que é toda memória é falsa. No sentido de que a sua memória, ela é uma criação de acordo com a sua visão. Não é o fato real. Não é um vídeo. Toda memória é falsa porque tudo aquilo que você guardou na memória está de acordo com a sua visão. E isso pode ser um passo importante para você entender de que, da mesma forma que essa memória é falsa, é uma criação, ela está sendo a causa de sintomas como de ansiedade, de depressão. É com base nessa memória, mas é uma memória falsa. Então você pode ser capaz de olhar para aqueles mesmos fatos e criar outras memórias. Então, no exemplo da caverna, é como se eu pudesse voltar na minha memória, com técnicas de regressão de memórias, entender que eu era só uma criança de 5 anos e eu não sabia lidar com cavernas. Eu achava que aquilo realmente era uma morte para mim. Mas eu só entendi que é só uma caverna e de que tá tudo bem. Eu posso entrar em cavernas e que talvez eu possa passar por um túnel que eu achava que era uma caverna, mas é esse túnel que vai fazer com que eu chegue no lugar que eu preciso. E às vezes eu não consigo mudar de cidade, eu não consigo ter um novo trabalho porque tem um túnel que eu tenho que atravessar e eu não atravesso porque quando eu tinha 5 anos de idade eu tinha medo de caverna. Entendeu a analogia? Como isso é importante, como isso é impactante na sua vida? E a Rosângela perguntou, a hipnoterapia funciona para dores como artrite reumatoide e ansiedade? Pode funcionar sim. Então, a hipnoterapia ela é excelente, Rosângela, quando a gente está nesse mecanismo aqui, ó, de interpretações emocionais, de memórias que estão sendo a causa. Então, se essa dor tiver um fundo emocional, como pode ter, quando a gente fala de artrite reumatoide, se eu não me engano, o conflito emocional, para a gente olhar, deveria ser de impotência e desvalorização, né? Pode ser sim. Agora, a ansiedade com certeza pode ajudar. Você pode ver que ali no meu perfil tem vários depoimentos, tá? Vários depoimentos de pessoas que conseguiram vencer a ansiedade, síndrome do pânico, tá? Dores, tem uma lá que tem depoimento de fibromialgia. Seja bem-vindo, Patrício Manu, que começou a seguir. Então, a ansiedade, por exemplo, a gente tem que identificar quais foram fatos na sua vida que trouxeram interpretações de alerta, interpretações de perigo, de medo, e que talvez estão travados lá na sua memória de medo. Eu falei da caverna, mas talvez é como se você tivesse em algum momento vivenciado algo como um leão te atacando, como um cara armado que vai atrás de você. Só que aí a sua mente agora começou a generalizar e daqui a pouco tudo que você vê você acha que é um leão, que é um perigo. E aí traz aquela resposta de ansiedade. Faz sentido isso? E olha que legal, Gislaine. Excelente explicação. Então, importante ao saber disso, você saber que você não tem culpa dos traumas que você carrega. Mas principalmente você que está aqui nessa live, agora você já sabe, você é responsável por agir para mudar. Porque, olha, eu acabei de te explicar isso. Então tem uma memória que está sendo a causa dos sintomas. Aí você fala assim, puxa, verdade. Então, quando eu era pequeno, eu passei por uma situação de abuso e isso está trazendo uma memória de impotência, de desvalorização, de raiva contida. Tá. Isso resolve? Não resolve. Saber do problema e saber do trauma não resolve o trauma, não resolve o problema. Seja bem-vinda, Jocilane. Seja bem-vindo, SD, que começou a seguir. Então, você precisa agir aqui nessa causa, nessa memória. Agir como? De duas formas. Lembra que eu falei que quanto mais forte a emoção, mais forte a memória? Quanto mais forte a emoção, mais forte a memória. Então, o primeiro passo é eu dessensibilizar a emoção. É eu liberar as emoções. Porque um grande erro das pessoas em terapia é ela fingir que mudou algo, mas ela ainda está sentindo a emoção. Então, a pessoa que tem um conflito com o pai e olha para o pai e fala assim, pai, eu te perdoo. Só que por dentro ela está com muita raiva. Ela ainda tem muita tristeza pelo que o pai fez ou deixou de fazer. Ainda tem muito medo do pai. Resolve? Não resolve. Porque eu te expliquei que a emoção ela é biologicamente mais importante. Então ela vai trazer a memória e essa memória vai continuar sendo causa. Então por isso que primeiro a gente tira a emoção. E depois que eu tirei a emoção, eu vou entender qual que era a interpretação. Eu tinha entendido que o meu pai não presta. Tá. Então eu posso trazer novas interpretações. Eu posso olhar e falar assim, nossa, mas o meu pai fez o melhor que ele podia.
Olha, mas também o meu pai não diz sobre mim, diz sobre ele. Então, pai, fica para você o que é seu e para mim o que é meu, tá tudo certo, tá resolvido. Vai em paz, vai com Deus, tá? Ou posso falar assim, nossa, mas o meu pai, ele faz parte da minha identidade. Ele me deu a vida. Então, eu vou incluir ele porque isso é sobre eu me incluir. Então, são lógicas que eu posso trazer, além, é claro, do perdão. Então, a sua filha que está com muita ansiedade, procura ajuda. Não adianta saber disso. Tem que buscar ajuda para resolver a causa. Não busque atalhos. Não busque coisas que vão remediar a situação. Coisas que você acha que vai resolver, mas que não vai. Tem que atacar a causa. E a Tati falou, nossa, está fazendo muito sentido. Hoje muito, mas agir para mudar mediante a mentira do namorado. Como liberar a emoção? Então, ó, a mentira do namorado, primeiro, diz só sobre ele, não diz sobre você. Agora, o que você sentiu? Ó, então a gente tem um fato. Ele mentiu, tá? Para algumas pessoas isso vai gerar uma interpretação. Para você vai gerar outra. Qual a sua interpretação? Boa tarde, Arlete. Seja bem-vinda, Jame Arruda, que começou a seguir. Qual a sua interpretação? Estou entendendo pela sua fala que é uma sensação de raiva, talvez de tristeza, talvez até de medo de perder a confiança, de não poder confiar. E aí eu tenho que entender com você, para você liberar dessas emoções, dar uma outra interpretação. Agora, por que para muitas pessoas isso é tão difícil? Porque, vou te dar uma explicação valiosa agora. Porque para muitas pessoas, essa última mentira, ela não foi a primeira vez. Então, imagina aqui, ó, um copo que você vai enchendo uma gota, vai enchendo, aí ele começa a se encher, e aí ele transborda. Então, por que para muitas pessoas, se uma pessoa mente para ela, tanto faz, isso não me pega? Porque talvez foi uma primeira vez e aquilo não tem representação. Agora, se você já passou por outras mentiras, ou você já se sentiu da mesma forma que você se sentiu quando a pessoa mentiu, isso pode ter pegado numa ferida que você carrega. Isso foi, ó, às vezes a gota d'água que transborda o sintoma, tá? Outra forma de explicar isso, se você pega aqui, ó, o seu braço e você começa a passar a sua unha no seu braço, a primeira vez não dói. Agora, se você começa a fazer muito isso, quanto mais você faz, mais machucado fica. Ó, começa a doer. Né? Você pode fazer isso na sua casa. Então, assim, quando você insiste naquilo, aquilo vai virando uma ferida emocional. Seja bem-vinda a Keline, que começou a seguir, tá? Aí, como liberar a emoção? Eu, Neto, uso o método Viva. Então, você que quer fazer liberações emocionais, comenta Viva, que eu mesmo vou te conduzir para você se conectar com a interpretação, se conectar com a emoção e liberar ela usando o seu corpo. Né? Aí no meu método eu uso formas que são cientificamente comprovadas. Né? Posso falar, não tem problema. Que é apertar a almofada, torcer, bater, pôr no rosto, dar um grito. Né? Mas fazer liberações com intensidade. Mas o mais importante não é simplesmente soltar a emoção por soltar. É dar um novo entendimento. Então, se for em relação ao controle, em relação a aprender sobre o controle, aprender sobre relacionamentos, aprender sobre você mesmo. E aí isso varia de pessoa para pessoa. Então, por isso que quando você comenta viva, a Dori comentou vida. Não é vida, é viva. V-I-V-A. Viva. Bum. Seja bem-vinda a Elza, seja bem-vinda a Bianca. Faz que nem a Tati, ó, comenta viva. Como você está viva, você vai poder fazer uma consulta diretamente comigo. Tá? Pra gente fazer isso individualmente. Fazer essa análise de qual emoção, principalmente as emoções de medo, de tristeza e de raiva que a gente tem que olhar. São emoções universais que todo ser humano tem. Tá? Medo, tristeza e raiva. Tá? Aqui, ó, medo, tristeza e raiva. Mas tem também emoções de nojo, de surpresa, de desprezo. Tá? Comentar viva. Viva. Neto, eu não tenho capacidade de investir em nada. Embora eu vou falar para você que geralmente você que está com esse tipo de problema, você já está gastando muito dinheiro com isso e não percebe. Né? A maioria das pessoas, elas gastam dinheiro com remédio ou com outras abordagens, ou até ela está deixando de fazer dinheiro porque ela não resolveu esses traumas, não resolveu isso aqui. Ó. Então, no método Viva, a gente não vai buscar simplesmente chacoalhar esse copo. A gente vai buscar, ó, é como se eu furasse ele por baixo, porque aí se vier outras coisas, vai passar batido. Não vai te pegar mais. Não vai te pegar mais. Tá? Não vai mais fazer sentido. É que nem se eu viro pra você e falo assim, você é verde. Aí você fala assim, hã?
Você é verde? Eu não sou verde. O que eu tô falando? Nada a ver. Isso não te pega. Agora, se eu falo algo que você tem acumulado, que você se conecta, isso vai machucar. Então, se eu falar, você é burro, você é trouxa, você é feio, você é gordo, sabe o quê? Algo que você está acumulando e que está mal resolvido, isso vai transbordar. Faz sentido? Seja bem-vindo, Eric, que começou a seguir. Então, comenta viva. Aí você fala assim, poxa, Neto, eu queria muito trabalhar isso e eu não tenho dinheiro nenhum. Aí você comenta pupa, que aí você vai poder ser ajudado na mesma forma. Então, comenta pupa. Pupa, pupa, pupa. E a pupa é inspirada na metamorfose da borboleta, que é esse movimento que você tem que fazer, de metamorfose, de soltar essas emoções contidas, tá? Então, ó, recapitulando, não é o fato. O problema não é os acontecimentos, e sim a interpretação que você dá. Esse é o problema. Então, as interpretações que você dá, é isso que é o verdadeiro problema, tá? Então, e isso é importante porque a frase que está aqui no meu perfil, tem até camiseta com essa frase, é mudar você, muda o mundo. Você vai entender que é um jogo de autorresponsabilidade. Você vai entender que não é sobre os acontecimentos. Talvez você não tenha culpa nenhuma das coisas que aconteceram, mas é sua responsabilidade mudar. Isso está com você, é só você que pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso perdoar o seu pai por você. Eu não posso perdoar a sua mãe por você. Eu não posso fazer as pazes com alguém por você. Eu não posso emagrecer por você. Eu não posso vencer o seu trauma por você, mas eu posso te guiar. Você pode ver que eu tenho muita clareza, muito conhecimento, depois de mais de 500 atendimentos, né? Muita prática, muita vivência nisso. Por isso que eu criei o método Viva. Porque é para mostrar na vivência, na prática. Então, mas o método Viva é porque você tem que viver o processo. Você tem que viver a sua real identidade. Você tem que viver aquilo que você quer para você. Faz sentido? Seja bem-vinda, Sheila, evangelista. Então, para você viver, você precisa limpar essas raízes emocionais negativas. Você precisa ser capaz de soltar. Tem pessoas que estão apegadas no trauma. Tem pessoas que elas não querem soltar. Tem pessoas que falam assim: como que eu vou perdoar aquela pessoa? E eu te pergunto: como que você não pode perdoar uma pessoa? Porque só você pode. E se você não perdoa, isso diz sobre você, não diz sobre outra pessoa. Se uma pessoa foi abusiva com você, o problema é dela, não é seu. Perdoá-la diz sobre você, não diz sobre ela. E tem uma lógica para mim que é fundamental, que assim, isso provavelmente está trazendo muita coisa negativa para sua vida. Então não faz sentido você ficar carregando isso. Só está fazendo mal para você. Como eu estava explicando ontem, eu acho que eu expliquei no story, né? Você que não me segue, segue aqui para você ficar sempre vendo bastidores de atendimento e trazer mais conteúdo. Eu falei que teve uma pessoa que ela passou numa sessão e tinha uma situação que ela guardava da mãe dela e aquilo fazia muito mal para ela. Ela chorou pra caramba, ela gritou, ela esperneou. Nossa, ela teve uma sessão super intensa. E aí depois da sessão, ela foi comentar com a mãe dela. Falou assim, nossa mãe, sabe aquele dia que aconteceu tal coisa? E a mãe dela, hã? A mãe dela nem lembrava. Nem era uma questão para a mãe dela. Por que que não era uma questão? Porque o mesmo fato para diferentes pessoas já eram diferentes interpretações. Então, não é sobre o evento, é sobre a sua interpretação. Boa tarde, Keila. Bem explicado, a Ana Leite falou. Que bom que está bem explicado, que bom que você entendeu. Agora, o primeiro passo é entender. Ótimo que você entendeu. Agora que você já entendeu, você não tem mais a desculpa de falar que não sabia. Então, agora é sua responsabilidade mudar. É sua responsabilidade mudar. Seja bem-vinda, Priscila Pereira. Olha que legal, chegando em 160 pessoas aí, 150 agora. Manda essa live de 3 a 5 pessoas que você acha que podem ser ajudadas por esse conteúdo. Se você tem alguém que você acha que pode ser ajudada com esse tipo de conteúdo, manda lá. Boa tarde, Manu. Então, muitas pessoas falam que você precisa ressignificar os seus traumas. Poucas pessoas falam como. Então, aqui eu estou te explicando como, né? Então, no método Viva, você é o método como. Poderia chamar de método como também. Porque é o como. Sabe, o Paulo Marcelo falou assim, vai direto no como.
como tarará, 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 então aqui é o como tarará, tarará, tarará. Você entendeu que a sua visão de mundo, talvez ela é falsa. Talvez ela é uma criação que você mesmo criou. É só um filme que você cria. E se você cria, o poder de recriar esses filmes está com você. Olha que legal, galera que gostou aí. Fico feliz, turma. Então, fazer uma vivência como essa pode ser extremamente valioso para você acessar esses filmes mentais que estão lá guardados, lá nas profundezas da sua mente, inconsciente, subconsciente. Acessar isso, porque olha só uma coisa. Eu falei do filme, e isso é importante. O fato gera diferentes interpretações. Então, quem faz a interpretação? A sua versão daquele momento. Então, eu falei de entrar numa caverna com 5 anos. Quando você entra numa caverna de 5 anos, quem que vai fazer o filme? A sua criança de 5 anos. Então, toda a interpretação, ela é com base na sua identidade do momento. Com base nos recursos que você tem naquele momento. Isso muda tudo. Porque uma situação, passar por uma situação com 5 anos é diferente de passar por uma situação com 7, com 8, com 9, com 12, com 15, com 20, com 30, com 50. Então, eu já atendi uma menina que tinha fobia de pombo. E o trauma que ela guardava era de uma memória de quando ela tinha 1 ano de idade. E um pombo veio para cima dela. Acho que não veio para cima, né? O pombo deve ter saído voando e passou perto dela. E aquilo para uma criança de 1 ano de idade pareceu uma morte, pareceu algo muito negativo. Então, é diferente passar por isso com 1 ano do que quando você tem 30 anos. Agora, ela já tinha 30 anos e ela continuava tendo as reações porque ela tinha tido um aprendizado lá com 1 ano de idade, entende? É assim que funciona. Como ajudar meu neto com depressão e sem autoestima? Procura ajuda. Comenta viva. Primeiro, vê se ele quer ajuda, porque não adianta você querer ajudar ele se ele não quiser ajuda. Seja bem-vinda, Felici. Então, no seu caso, você pode ser persuasiva. O que é ser persuasiva? Fazer com que ele queira fazer aquilo que você quer que ele faça. Então, mostrar para ele por que é ruim ele continuar assim, por que é bom ele mudar isso. Talvez mandar essa live para ele. Falar assim, ó, vê a explicação do neto lá sobre trauma, vê se faz sentido. Porque só ele pode mudar. Então, é claro que passar por uma consulta ali, por exemplo, comigo, eu vou poder ajudar ele. Já ajudei diversas pessoas com depressão e falta de autoestima. Para a gente identificar quando foi a causa. Quais são as memórias que talvez estão causando essas emoções. E a Lê falou, ó, tenho fobia em ambiente fechado, ainda não consegui descobrir a causa. Então, Lê, comenta viva. Na primeira sessão, a gente já faz uma vivência para descobrir essa causa, tá? E além de descobrir, você resolver isso uma vez por todas. E a Ana Lê falou assim, ó, vou passar essa informação para uma pessoa muito especial para mim. Show de bola. E o último recado, então, ó, mandar um abraço aí para a turma do Resiliência. Obrigado por mais uma semana de lives aí. Você que vai me seguir aqui, ó, segue aqui @ipneto, você vai ver que no meu perfil eu deixei lives gravadas, porque tem muitas pessoas que estão trazendo depoimentos muito legais. Então, se você está sendo ajudado por essas lives, se você quer ver outras lives, vai no meu perfil e você vai ver que tem umas fotos sem legenda. Essas fotos são as lives, tá bom? Então, são lives bem valiosas. Falei sobre inteligência emocional, sobre ansiedade, sobre insônia, sobre compulsão alimentar. Tem muita live mesmo. Mas um último recado é, ó, você que quer ajudar outras pessoas, não existe nada mais poderoso, não existe nada que influencia mais do que o seu desfrute. Então, muitas pessoas falam assim, eu quero que o meu filho vença a depressão. E aí a pessoa chega pro filho e fala assim, filho, você tem que vencer a depressão. Você tem que sair disso. E a pessoa vai na linha da imposição. Seja bem-vinda, Rosângela. Seja bem-vinda, Dori. Seja bem-vinda, Shirley, que começaram a seguir. Sejam muito bem-vindas. Só que a imposição, ela tem um poder baixo de influência. Poder baixíssimo de influência. Então, o que tem um poder alto de influência? Desfrute. Eu sempre conto a história da salada. Que eu estava comendo minha salada, gostando tanto da minha salada que a minha priminha de 5 anos perguntou, o que é isso? Falei, salada, você quer? E ela começou a comer salada naquele dia. E a única briga que ela tinha com a mãe dela é de comer salada. Só que a mãe dela ia pela imposição, filha, você tem que comer salada. Que ela não comia.
Quando ela viu eu comendo salada, mas desfrutando muito da salada, aquilo despertou interesse. É diferente. Então, se você quer que um filho, que uma pessoa próxima vença a depressão, ou que faça algo que você quer que ela faça, faz aquilo que você está falando, mas desfruta muito. Viva, Oséias, viva! Então, a pessoa fala, você tem que sair da depressão, mas muitas vezes ela não é um bom exemplo, porque ela não curte a própria vida. Então, quando você realmente desfruta, realmente, e a pessoa percebe você muito bem, muito feliz, ela vai ter um desejo de ir para o mesmo caminho que você fez. Olha, a Tati falou, ele segue um monte de mulher e para ele está tudo bem, me sinto insegura. Olha, seguir mulher não é um problema na minha visão. Lembra, isso são fatos que geram diferentes interpretações. Qual é a interpretação que isso gera para você? Interpretação de traição? Porque só seguir não tem problema. Agora, seguir, dar like, ficar conversando, né? Se ele é seu marido, eu tô imaginando que é seu marido. Aí, o que, que ele tá querendo passar de mensagem com isso? Ele tá querendo mostrar que ele tá disponível para outras mulheres? Aí, qual que é o sentido disso? Então, a gente tem que entender, tá bom? Ó, um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Segue aqui, última chance de você seguir se você ainda não seguiu. Manda essa live de 3 a 5 pessoas que podem ser ajudadas. Um beijo para a Bárbara, para o Robson, para a Pietra, para todo mundo do Resiliência. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, trazendo esse movimento, tá bom? E a gente se vê na segunda-feira, 13 horas, nesse mesmo horário fechado. Um abraço no seu coração, um beijo, até a próxima e tchau! Faz que nem o Fabiano, comenta viva, é Fábio. Viva, faz que nem a Silvani começou a seguir. Viva, viva, seja bem-vindo. Viva, viva.